A paz do Senhor, queridos irmãos. Evangelho de São Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 1, nós vamos entender, nós vamos falar a palavra de Deus, nós vamos meditar na palavra do Senhor, nosso Deus, e acredito que vai ser uma bênção, né? Diz então assim a palavra do Senhor, a partir do 1º versículo: e chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Irmãs, vamos lá então, vamos entender. Nós lemos no último texto que lemos, na última passagem, quando Jesus ele apazigua a tempestade, ou ele acalma a tempestade, o que acontece? Jesus, primeiro vai dizer o texto bíblico que era necessário que Jesus passasse para a outra banda, que era necessário que Jesus alcançasse a outra banda, a outra margem. E Jesus sabia o que precisava acontecer lá. E aqui nós vemos, inicia o texto então dizendo que Jesus atravessou a outra margem e chegou à província dos Gadarenos. Queridos, podemos entender que, de repente, a província dos Gadarenos talvez fosse conhecida por duas situações. Primeiro, o lugar aonde se tinha o comércio de criação e de venda de porcos, tá? Talvez era um lugar muito importante ali na região aonde eles comercializavam porcos. E a segunda era porque ali havia alguém oprimido por um espírito maligno. Vamos entender o seguinte. Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é maravilhoso e ele, entendendo as nossas necessidades, então, possivelmente, eram duas situações que faziam com que aquela província fosse conhecida. E Jesus chega lá. Porém, nós vamos ver no versículo 2 que diz: e saindo ele do barco, havia ali, naquele lugar, e saindo do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Irmã Alda, um homem, irmão Sidney, um homem com espírito imundo, o qual, olha aonde, como aquele homem era conhecido, como aquele homem, as pessoas sabiam da sua história, o qual tinha a sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias podiam alguém prender. Olha só, vamos entender aqui, tentar entender e contextualizar esta palavra. Jesus chega, Jesus é a luz, espírito imundo, trevas. Mas aonde Jesus chega, as trevas têm que dissipar. Não foi o primeiro e nem seria o último demônio, o último espírito maligno, presbítero irmão Antônio Joaquim, que Jesus iria expulsar. Não. Porque desde a vinda de Jesus a guerra já estava travada entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Então nós vamos entender o seguinte, que esse homem, como diz aqui, nem cadeias o podiam prender. Porém, o que nós entendemos vale aí uma reflexão, e o que eu vou dizer para os irmãos, nós não batemos martelos porque nós não somos os donos da verdade, né? Irmã Gabi, irmã Cláudia Virgínia, irmã Eliane, demais irmãos da nossa live, nós não podemos bater martelo porque nós não somos o dono da verdade. Nós apontamos aquilo que entendemos. Então, de repente, quando aquele homem estava lúcido, tudo indica que aquele homem, Marcos capítulo 5, que aquele homem, quando ele estava bem, os poucos momentos de sua vida que ele estava sem estar possesso, as pessoas conseguiam prendê-lo. Porém, era vã. Os esforços que eles tinham, que eles até conseguiam, aquele homem, ele era preso. Mas quando
o inimigo vinha, o diabo vinha, ele simplesmente desfazia daquelas correntes. E a gente sabe que isso é possível, porque existe o nosso Deus, aí vale até um amém aí, né? Porque existe o nosso Deus que é o Todo-Poderoso, mas existe o adversário que ele tem um poder limitado, mas tem. Mas dentro desse poder limitado que ele tem, se Deus não agir, se Deus não atuar, ele faz miséria na vida das pessoas. Você pode dar um glória a Deus comigo? Sabe por quê? Porque eu e você, nós somos cobertos pelo sangue do Cordeiro. E o inimigo, ele não consegue resistir àquele, irmã Kelly, que é coberto pelo sangue do Cordeiro. Então, o texto vai continuar dizendo que Jesus Cristo, quando ele chega à beira daquela areia, imediatamente o inimigo, né, ele vai se lançar. Vou ler o texto que diz assim: porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços. E os grilhões, aquilo que amarravam seus braços, amarravam as suas pernas, oh meu Deus! Ele pegava aquilo quando ele estava possesso e ele espremia. Queridos, não precisa ficar com medo, porque o inimigo não vai te espremer. Deus está cuidando de você, tem unção de Deus repousando sobre a sua vida. Mas é a palavra de Deus que diz. Então o reino de Deus, ele não é brincadeira. O reino do inimigo também não é brincadeira. Não dá para nós brincarmos de sermos servos de Deus ou não, mas nós temos que estarmos cheios desta autoridade. E outra coisa, as cadeias se faziam em pedaços, em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e se ferindo. Quando ele vê Jesus, o homem vê Jesus, ele logo correu e o adorou. Lembremos bem uma coisa: embora o homem tenha visto a Jesus, tudo indica que quem adorou a Jesus aqui não foi o homem, mas também fica essa dúvida. Pode ser que em um rápido momento a sua mente se recobrou e se lança aos pés de Jesus. Ou se não também os próprios demônios, que querendo ou não, eles precisam reconhecer o poder de Deus. Eles reconhecem o poder de Deus e estremece, ou glória. E quando viu Jesus de longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: o que tenho eu contigo? Então nós observamos que, ainda que o homem tenha tido um pouquinho de lucidez, né? Mas o inimigo é que vai levá-lo a adorar ao Senhor. E na verdade, o inimigo vai levar, ele vai adorar, e o inimigo também, o diabo também vai adorar a Deus. Vai adorar a Deus fazendo o seguinte: gritando, clamando com grande voz, ou seja, gritando, dizendo: que tenho eu contigo? Olha só, irmãos, ele falou a verdade. O diabo ali, diante de Jesus, irmãos, vamos dar um glória a Deus agora junto comigo aqui. Diante de Jesus, até o diabo tem que falar a verdade. Ele pode tentar enganar mim, ele pode tentar enganar você, mas diante de Jesus, ele tem que falar a verdade. E aqui ele falou a verdade. Ele vai adorar e vai dizer: Jesus, filho do Deus Altíssimo. Ele vai perguntar: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Irmãos, nem os discípulos ainda tinham chamado de Jesus, tinham reconhecido Jesus como filho de Deus. Mas o diabo já sabia, e aqui ele falou a verdade. E detalhe importante: nós não vemos Jesus aqui partindo para cima do inimigo para expulsá-lo.
Mas o inimigo, o diabo na boca daquele homem vai dizer o seguinte: conjuro-te por Deus que não me atormentes. Jesus não tinha falado nada, mas eles já estavam, sabe? Eu vou dizer uma coisa para os irmãos que fica para um segredo nosso aqui, nesta live, que eu já percebi isso. O diabo na vida de alguém. Então eu quero te dizer um segredinho aqui, você que está comigo nessa live. Toda vez, quando você estiver ajudando alguém que está vivendo possessão maligna, quando alguém está vivendo uma possessão maligna, e você vai chegar para ajudar, sabe o que vai acontecer? O inimigo vai se mostrar mais forte do que ele é. Mas sabe o que eu chamo isso? De grito de desespero. Ele vai dar o grito do desespero. Ele vai dizer para a pessoa, olha a palavra que ele usa: eu vou te matar, eu vou acabar com a tua vida. Se você me abandonar, se você me deixar, eu vou te matar. Não vai matar não. Sabe por quê? Porque a vida desta pessoa já está com o Senhor. A vida desta pessoa pertence a Deus. Então a tua vida pertence a Deus. Então a vida deste homem agora, que o inimigo ele vai esbravejar, ele vai fazer tantas coisas, vai chegar para Jesus e vai dizer: olha, por que tu vieste, né, nos atormentar? Por que vieste? Conjuro que não nos atormentes. E Jesus, cheio da autoridade, Jesus vai dizer: sai deste homem, espírito imundo. Jesus vai entender ali que Jesus precisava dar uma lição aos seus discípulos. Peraí, não é dar uma lição chamando a atenção deles, não. Mas, na verdade, eu disse dar uma lição, não. Vamos melhorar. Jesus queria passar para eles um ensinamento acerca do mundo espiritual, que o mundo espiritual, ele é real. Há o lado bom e há o lado mal espiritual. Há poder no nome de Jesus, irmã Zuma. Graças a Deus. Então, nós vamos observar que quando isso acontece, Jesus então vai dizer para eles, vai chamar a atenção deles, por quê? E eu já participei de algumas libertações, algumas mais difíceis, outras mais fáceis, enfim, já participamos de algumas, inclusive mesmo antes de ser pastor. Mesmo antes de ser obreiro, né, Deus já nos usava para isso. Também o nosso lema não é levantar a bandeira e dizer, não tem isso. A gente faz se precisar fazer. Mas aqui nós vamos ver que Jesus então vai perguntar: quem é você? Para que ele soubesse o seguinte, que é possível que na vida de uma pessoa, não é isso, apóstolo Oséias, tenha mais de um demônio, tenham mais de 2 demônios, tenham mais de 3 demônios. É possível que tenha o quê? Legiões de demônios. Então, nós vamos entender o quê? Jesus vai perguntar então para que os seus discípulos ouvissem e entendessem que quando ele não estivesse mais aqui com eles, o que eles iriam enfrentar. Aí diz aqui, no versículo de número 9, qual é o teu nome? E eles responderam dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muito. Eram muitos. E esta legião, olha, irmãos, o negócio é tão terrível que além de ser uma legião, esta legião ainda era comandada por um maioral. Aí pode variar, né? Pode variar. Alguém vai dizer que era 2.000, que era 4.000, que era 6.000. Mas vamos ficar com o que o texto diz, que eram muitos. Eram muitos os demônios que estavam oprimindo a vida daquele homem. Mas glória a Deus que Jesus chegou. Quando Jesus chega também a libertação. Chega a manifestação de Deus, a manifestação do poder de Deus. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Está vendo só, amados? Aqui
dá-nos uma ideia que existem os demônios territoriais, os demônios que atuam em determinados lugares, para que de fato eles deixassem de existir, de atuar naquela província dos Gadarenos. Sabe o que precisava? Que todos aqueles homens, ou a sua maioria, né, viessem para Jesus. Mas nós sabemos muito bem que não foi isso que aconteceu. Eles não vieram para o Senhor. Aí olha só o texto. E diz ali então que eles queriam ficar ali, porque eles atuavam naquela área. Eles não queriam sair dali. Embora o lugar deles, nós sabemos muito bem aonde é. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Então vão, porque Jesus ali está vendo que os porcos para aqueles donos eram importantes, mas a vida daquele homem, a alma daquele homem, o caráter daquele homem, a paz do Senhor, irmã Sandra, era muito mais importante do que uma criação de porcos. Embora fosse caro, desse renda, mas Jesus estava preocupado com a alma daquele homem. Eles foram então. Assim que Jesus permite que eles vão, então saindo aqueles espíritos imundos, entrando nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Detalhe importante. Então aqui, a ideia que se dá, então, que essa legião não fosse uma legião tão grande, de 6.000, porque fala que estava ali pastando, ou se alimentando, comendo, quase 2.000 porcos. Então, esta legião era composta de quase 2.000 demônios. Irmãos, imagine, irmãos. Não. Vou até melhorar. Não imagine, não. Mas o estado deste homem era terrível. Se um já provoca um estrago na vida de alguém, se um que sai, quando a pessoa abandona a fé, ele volta com mais 7, se tornam 8. O estado já é terrível. Imagina quase 2.000 agindo na vida da pessoa. Só Deus, só o Senhor Jesus para ter misericórdia. Mas isso ainda acontece, amados. Isso não foi um caso que aconteceu na Bíblia e que não acontece mais. Acontece ainda. Quantas pessoas que você conhece, que eu conheço, que são oprimidas, que são movidas por espíritos malignos. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, para no confronto contra o mal, nós não fracassarmos. Lembremos que ele está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem tragar. Mas ao nosso redor, para eu e você que acreditamos, está a presença do Todo-Poderoso. Aí eu dou até um glória a Deus por isso, porque a presença do Senhor está comigo, está com você. Os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade. Eles correram. Olha, aconteceu algo lá. A gente estava lá cuidando dos porcos e aconteceu algo terrível lá. Nós não sabemos dizer para vocês o que aconteceu, mas aconteceu algo lá terrível. O que aconteceu terrível? Os nossos porcos arrebentaram tudo, correram e precipitaram no mar. Mas foi só isso? Não. Lá chegou um homem diferente. E parece-me também, isso é eles contando, né? Aquele senhor que vivia nos sepulcros, eles estavam falando com esse homem que chegou lá. E aqueles homens daquela cidade, quando sabem da história, ele tem a tríplice missão: roubar, matar e destruir. Então eles foram, oh meu Deus do céu, e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Eu até entendo aqui, não foi talvez em uma hora que eles fizeram isso. Aqui não dá para precisar o tempo. Se foi uma hora, que hora que foi, mas eles vão, anunciam na cidade e anunciam no campo o que aconteceu. Sem querer,
eles já fizeram um evangelismo, embora esse evangelismo vai surtir um efeito contrário, mas Deus continua estando no controle absoluto. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado. Oh, glória a Deus! Aquele homem que se rasgava com pedras, que machucava-se com correntes, enfim, que vivia à mercê do maligno, o que nos alegra e nos conforta saber que os seus dias estão contados e o seu fim está próximo, o fim do nosso inimigo, diz a irmã Regina. E o final do povo de Deus também está chegando. Qual é? Estar com o Senhor para sempre. Por isso que nós não podemos esmorecermos na fé, mas permanecermos fiéis na presença do Senhor. Então, eles veem lá agora o homem de banho tomado, até porque ele tinha um mar. O homem tinha um mar lindo para tomar banho, para se banhar, e andava imundo, sujo, maltrapilho, fedorento. Meu Deus! Mas o milagre chegou, irmão Antônio, presbítero Antônio. A mudança chegou. Aquele homem agora vai tomar banho. Vão arrumar, os discípulos ali vão arrumar uma roupa para ele. Um vai emprestar uma, outro vai emprestar outra. E ele vai ficar em perfeito estado, são e principalmente sem a legião de demônios. Mas, irmãos, aquilo ali causou ira na vida daqueles criadores de porcos. Eles viram o estado daquele homem, que a sua vida foi transformada, foi mudada, irmão Claudeli. Mas mesmo assim, eles não vão se render ao Senhor. Eles não querem dar glória a Deus. Eles não quiseram glorificar a Deus. Mas aí o texto vai dizer, olha, versículo 16 do capítulo 5 de São Marcos. E os que aquilo tinham visto contaram o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Eles se preocuparam mais com porcos do que com o homem. E entrando ele no barco, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Eles vão pedir, olha, não queremos você aqui, porque você nos deu prejuízo. Jesus, você nos deu prejuízo, vai embora, né? Vai embora. Mas o que nós vamos ver aqui, e entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele, que aquele homem agora liberto, ele vai querer seguir a Jesus, ele vai querer ir falar com Jesus, ele vai querer estar com Jesus aonde Jesus estivesse. Jesus, porém, sabiamente vai dizer para ele, não venha comigo agora. Filho, o que era para eu fazer por você, eu já fiz. Oh, glórias a Deus, eu já te libertei. Jesus, deixa eu ir com vocês. Jesus vai dizer para ele o seguinte, olha, a Bíblia também não fala aqui quanto tempo que esse homem ficou nessa possessão maligna. Mas no versículo 19, Jesus vai dizer assim, olha, porém Jesus não lhe o permitiu, mas disse-lhe, Jesus ele deu uma palavra cheia de unção para ele, vai para a tua casa, chega lá na tua casa, vá para os teus e conta-lhes com grandes coisas o Senhor te fez. Irmãos, você tem grandes coisas para contar do que Deus fez na tua vida? Quem tem coisas para contar que Deus fez aí? Se você tem, conte, anuncia o que Deus, as maravilhas que Deus tem te proporcionado, porque é só Ele para te abençoar. Aí diz assim, olha, Jesus então manda, vá para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes qual grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Jesus te libertou, como o Senhor te libertou desse espírito maligno. E ele foi, oh glórias a Deus, e ele foi, amados irmãos, versículo 20 eu termino, ele foi e começou a anunciar em Decápolis qual grandes coisas Jesus lhe fizera, que de repente ele não era da província de Gadara, mas ele vai para a sua casa, vai para a sua parentela. E quando ele chega na sua parentela, naquele que conheciam a sua história, e ele conta, oh glória, o povo se maravilhou.
o povo glorificou a Deus, porque viram a obra que Deus havia realizado na vida daquele homem. Por isso, amados irmãos e irmãs, nós temos motivo suficiente. Talvez você vai dizer assim, pastor, mas eu nunca vivi uma situação assim. E eu conheci Jesus desde pequeno, então eu não tenho que ficar adorando ao Senhor por isso. Você não sabe, nem eu. Nós não sabemos o que seria da nossa vida se nós não tivéssemos encontrado a Jesus. Mas, graças a Deus, porque eu e você encontramos o Senhor Jesus. Esta bênção maravilhosa da salvação, da comunhão, da unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas.